E eu gostaria que você estivesse atento, se você quiser anotar os textos, para depois você conferir em casa, ler com mais calma, meditar no que você ouviu. E eu quero chamar a sua atenção que é algo importante. É uma ótica que a gente pode perceber, enxergar o Evangelho de Jesus. Há muitas pessoas que entendem igreja, entendem Evangelho como uma religião, uma religiosidade. Cada um entende e vive a sua religiosidade da maneira que recebeu paradigmas, costumes antigos, coisas que vieram e a gente não sabe nem de onde veio, mas a gente recebeu como verdade. E eu quero aqui desafiar você a refletir na palavra do Senhor e olhar para o Evangelho de Jesus como aquele ensinou realmente, como algo que surgiu pequeno, que estava no coração de Deus. Obrigado, Rose. Que estava no coração de Deus antes da fundação do mundo. Paulo diz que o mistério que esteve oculto entre todos os povos, os tempos e em todas as nações havia um mistério oculto e que Deus quis revelar através da igreja. Ele queria que a igreja compreendesse esse mistério. E esse mistério é o Evangelho, é Cristo em nós, a esperança da glória. O primeiro texto que vamos ler está em Mateus capítulo 6, verso 10. Mateus 6, verso 10. Está no projetor. Vamos ler juntos? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Venha o teu reino. Esta oração é a oração do Pai Nosso. Jesus está ensinando aos seus discípulos a orar. Logo, Ele está ensinando a igreja a orar. E oração, modelo, Ele diz: venha o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra, como no céu, ou como é feita no céu. Deve ser o nosso desejo que o reino de Deus seja estabelecido. E um dos planos de Deus para que o reino dele seja estabelecido é através da igreja. Infelizmente, muitos não entenderam esse conceito. E quando ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu, ou como é feita no céu. Será que a vontade de Deus é feita na terra? Você acha que a vontade de Deus é feita na terra? Quando você vê catástrofes, morte, quando você vê homicídios, quando você vê doenças, quando você vê chagas, quando você vê pessoas ruins e más, pessoas malignas, pessoas longe de Deus, você acha que a vontade de Deus está sendo feita? Será que realmente é isso e que Deus é culpado de todos os males que existe? Quando Jesus nos ensina a orar, é porque Ele quer que o reino dele seja estabelecido. E quando o reino de Deus é estabelecido, os males são dissipados. A paz reina. O Cordeiro governa. Por isso a gente ainda vê catástrofes, morte, coisas injustas acontecendo o tempo todo. Porque na terra ainda o reino de Deus não está totalmente estabelecido. E nós vamos ver aqui. E Deus quer estabelecer o seu reino. Por isso a nossa oração como igreja é desejar que o reino dele venha. Porque o reino dele vindo, ele dissipa todas as trevas e todos os males. É claro que quando vemos
a terra do jeito que está, nós podemos entender que existe uma vontade de Deus, que é a vontade permissiva, que Deus permite isto que aconteça por causa da sua liberdade que Ele deu ao homem. E por isso entendemos que há dois reinos: há o reino das trevas e há o reino da luz. Por isso entendemos que quando o homem caiu e pecou, o reino das trevas se estabeleceu, tomando a autoridade que foi dada antes ao homem. Por isso nós podemos ver, por exemplo, alguns textos, como no Salmo 115, verso 16. Salmo 115, verso 16. Vamos ler juntos? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Estão entendendo? O céu é o céu do Senhor. A terra, Ele nos deu. É nossa responsabilidade. Quando Deus plantou o homem no jardim, deu-lhe uma tarefa. E o homem quebrou a aliança. Por isso a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor. A vontade soberana e suprema, a harmonia, a alegria, a santidade, a plenitude de vida estão diante do trono de Deus. Porém a terra, Deus deu aos filhos dos homens. Se Deus interferir, se Deus vir interferir, significa que o homem não tem então direito sobre a terra. Por isso ainda Deus permite até que o seu reino seja estabelecido por completo. Olha só o que diz Salmo capítulo 8, verso de 4 a 8. Quem é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Olha só esse verso 6. Deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos. Deus deu ao homem o domínio sobre as obras das mãos de Deus, sobre a criação. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, e as aves do céu, e os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Olha só então, os céus são os céus do Senhor. Deus nos criou um pouco menor do que os anjos e nos coroou de glória e de poder. Colocou todas as coisas debaixo dos nossos pés. Toda a criação está debaixo dos pés do homem para que o homem venha governar. Então, quando vemos coisas acontecendo, coisas terríveis acontecendo, coisas inexplicáveis acontecendo na terra, nós podemos dizer que o homem debaixo do pecado, com coração maligno, muitas vezes no reino das trevas, servindo a Satanás, somente coisas e males nos sobrevêm. Somente coisas terríveis começam a vir, porque ainda os reinos ainda não passaram a ser do nosso Deus. Eu quero dizer, irmãos, que Deus, durante toda a história, e é aí que nós vamos entrar como a igreja do Senhor. Deus, durante toda a história, Ele não veio pessoalmente fazer nada. Mas se a terra foi dada ao homem para governar e reger, Deus nos colocou tudo debaixo dos nossos pés, como lemos. Deus usa homens para cumprir o seu propósito e não anjos. Deus conta com o seu povo, Deus conta com a igreja. Olha que diz João capítulo 1, verso 6. João, evangelho, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. João veio com uma tarefa: preparar o caminho do Messias. Havia um homem e o nome dele era João. Havia um homem. Em toda a história Deus levantou homens.
Até para preparar o caminho do Messias, Deus levantou um homem. Até que Cristo veio, se manifestou e apresentou o Evangelho do Reino para que nós crescêssemos e fôssemos salvos. Quando Cornélio, um homem piedoso, gentil, homem piedoso, e ele buscava ao Senhor, e estava orando, e a Bíblia diz que ele jejuava. Tem muito crente que não jejua, ele não era crente e jejuava, ele temia a Deus, ele não sabia o que fazer. E aí então, nisso ele tem uma visão, e ele vê um anjo. O anjo pregou o Evangelho, e Cornélio recebeu Jesus. Verdade ou mentira? Mentira. O anjo não pregou para ele não. O anjo foi lá chamar Pedro. Lembram? Pedro estava lá, né, na hora do jantar, ele estava com fome, ele tinha tido aquela visão dos animais. Deus já estava mostrando para Pedro que devia ir para a casa de Cornélio. E Cornélio então envia homens à casa de Pedro, porque a única coisa que o anjo falou para ele: olha, vai lá e busca Pedro, porque ele vai te ensinar sobre o Evangelho da salvação. O anjo foi lá. O Cornélio então, a mandado do anjo, enviou homens e trouxeram Pedro. E a Bíblia diz que Pedro, chegando na casa de Cornélio, e ele começa a pregar, e todos creem e recebem a plenitude do Espírito Santo e são salvos. O anjo não pregou. Há um texto lá em Pedro que diz que em relação ao Evangelho, os anjos gostariam de anunciar, porque eles atentam para o Evangelho. Eles olham o Evangelho, eles não podem compartilhar o Evangelho. Sabe por quê? Porque é tarefa minha, é tarefa sua. É tarefa da igreja. Foi tarefa de Pedro, e ele foi obediente à palavra, obediente à visão, e ele sai, e ele vai na casa de Cornélio, e Cornélio ouve a palavra de Deus através de um outro homem, através de Pedro. Através de Pedro. Interessante que Deus tinha algo para fazer lá, quando o povo era escravo no Egito. Eu acredito que Deus podia descer e acabar com Faraó e todo o exército, a hora que ele quisesse. Mas Deus chama um homem. Deus chama Moisés. Está entendendo? Deus chama Moisés. Toda a história bíblica. Deus chama homens e mulheres para cumprir a sua vontade. O reino de Deus é formado por pessoas obedientes à sua palavra. Nós estamos acostumados com um tipo de evangelho, e eu posso dizer que é um evangelho fake news. O evangelho fake não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus usa homens, usa mulheres. Quando Paulo se converteu, sabe o que Deus fez? Mandou ele para a casa de um homem, se eu não me engano, Ananias, o nome dele. Confere aí. E ele orou para que Paulo recobrasse e ele foi orar por Paulo. E ele foi então e orou, ele recobrou o quê? A visão. E ouviu sobre o Evangelho. Sabe por quê? Porque Deus conta com homens. Deus não vai aparecer para você e dizer: ó, eu sou Deus. Ele vai usar pessoas. Deus usou pessoas até para escrever a Bíblia. Aí alguém falou assim para outro pastor: não sou ignorante assim não. Pastor, mas foi homem que escreveu a Bíblia? E o pastor disse: você acha que se fosse um jumento você ia acreditar? Aí de repente a pessoa, se fosse jumento igual, ia acreditar, né?
É claro que foi homens, Deus usou homens. A Bíblia diz lá em Pedro, se eu não me engano, no 2 Pedro, diz que Deus usou homens, e homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Escreveram. Não é uma palavra qualquer, o próprio Deus inspirou homens. E tudo que está na Bíblia é a verdade. Então, irmãos, falando nisso, há 2 tipos de crentes. Há crentes que entenderam esta proposta do reino, que se colocam na mão de Deus, que querem ser usados por Deus, que dizem: Senhor, eis-me aqui. E há pessoas que estão envolvidas com tantos problemas, estão envolvidas com problemas pessoais eternos, e que nunca conseguem resolver para poder viver o reino. Nunca conseguem se livrar dos seus problemas. Parece que é aquela teia de aranha, que quanto mais ele se mexe, mais fica enrolado. Porque a visão de religiosidade é isso, é um homem escravo de um sistema. E o crente do reino é aquele que diz: eis-me aqui, Senhor. É aquele que ouviu Jesus dizer no seu coração: portanto, ide, porque eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Há crentes que vão viver sempre essa religiosidade, a tratar a igreja como um sistema político, fazendo política dentro da igreja, reclamando por besteiras, crentes mimados, crentes cheios de vontades. Mas vai ver aquelas pessoas também que entenderam o evangelho do reino, que se colocam de pé e que diz: Senhor, eis-me aqui. Lá em 2 Timóteo 12:4 nos diz assim, 2 Timóteo 2:4 nos diz que aquele que é chamado pelo Senhor, ele não pode estar embaraçado com as coisas dessa vida. Está aqui: nenhum soldado em serviço se embaraça com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para quê? Para a guerra. Evangelho é esse, irmão. Evangelho é evangelho de guerra. Pensou, tem crentes assim que está na guerra: ai Deus, machuquei minha unha. Ai Deus, não gostei daquele soldado não, ele faz muito barulho com a arma dele. Sabe, irmãos, tem gente assim que não entendeu, não discerniu ainda este evangelho poderoso de Deus, e que vive em mentiras, em erros, em pecados. E aí vai, agora vou para a igreja, aí bota a roupa de crente, bonitinho, chega lá, Pai do Senhor, irmãos. Nós precisamos de pessoas que entendam realmente que somos soldados. Não podemos estar embaraçados com as coisas dessa vida, porque o Senhor nos alistou para guerra. A igreja está em guerra. O reino das trevas não para de atacar, mas se o crente tem o entendimento que é as portas do inferno que não vão prevalecer contra a igreja, é nós que vamos marchar e derrubá-la. Infelizmente, irmãos, muitos postos, muitos lugares que já eram para estar ocupados por crentes, por falta de entendimento. Estamos vendo e passando vergonha. Quando você olha lá o estado político, a política, e aí a gente fica reclamando dos políticos. Sabe por que tem políticos assim? Porque os crentes não perceberam que deveriam invadir a política e estabelecer o reino de Deus. Agora ficamos reclamando de agendas progressistas, ideologia de gênero. Sabe por quê? Porque os crentes religiosos que entraram na política, a maioria eram corruptos. Usaram a igreja para se eleger e vão pagar diante de Deus. Pessoas que não entenderam porque o crente deveria estar lá, vivendo o reino, estabelecendo o reino, pregando a palavra do reino, testemunhando, barrando coisas que viessem prejudicar a família. Ocupar todas as áreas, estabelecer o reino que é a vontade de Deus sendo feita na terra.
Mas a gente está embaraçado com as coisas desta vida, né? Embaraçado, e aí o crente fica, resolve um problema, e o diabo, já resolveu, peraí, toma um outro aí. Aí já resolveu esse, toma um outro aí. Sabe, é assim. Aí o crente fica amarrado, aquele negócio todo, ele tem que se levantar. Como diz Efésios, Cristo, Ele nos libertou. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo para governar a terra através da fé. Através da fé, amarrar principados e potestades, como diz lá em Efésios, se não me engano, capítulo 4, no finalzinho, diz que Cristo Jesus, pela sua multiforme sabedoria, Ele faz conhecer o Evangelho para principados e potestades. Ele, vencendo principados e potestades, deu esse poder à igreja, para que a igreja pudesse governar com Cristo, para que a igreja esteja sentada nos lugares celestiais em Cristo, governando, olhando uma ação maligna e repreende isso em nome de Jesus, sabe, não com medo, mas repreendendo, governando, orando, com fé. Eu li um livro outro dia do pastor David Poyong-Chu. Ele falou que chegou numa casa que tinha uma pessoa possessa. Aí tinha algumas pessoas lá orando, algumas de joelho e outras pedindo por favor que o Satanás deixasse aquela pessoa, por favor. E horas ali. E ele chegou, em apenas uma oração, eu te repreendo e sai agora em nome de Jesus. Porque nós estamos aqui para governar, para dar ordens, não é para pedir favor para o diabo não, irmãos. Há muitas coisas que a gente tem que entender, repreender. E a vontade de Deus tem que ser feita também na terra. E é feita através da igreja. E a igreja precisa entender o seu papel espiritual. Porque Deus usa homens, Deus chama homens, Deus dá dons aos homens. Lá em Efésios 4 diz que Ele, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quando Jesus subiu, quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus, Ele levou cativo o meu cativeiro, as minhas cadeias, e nos deu, e deu à igreja dons, para que possamos chegar à estatura de varão perfeito, à semelhança de Jesus. Esta é a vontade de Deus, sejamos como Jesus aqui na terra. Enquanto você vê pessoas sendo desfiguradas, pessoas perdendo a feição natural, pessoas perdendo a sua forma natural que foi criado, sabe o que é isso? Satanás afrontando Deus através do homem criado, para que ele seja a figura, como diz a própria palavra de Deus, a figura do próprio Satanás, do homem caído, o homem arrastado para o pecado e para a lama do pecado. E quanto mais o homem está, ele vai se desfigurando, perdendo sua feição natural e a sua beleza, e vai mergulhando cada vez mais na infelicidade, precisando de drogas cada vez mais fortes, porque eles estão vazios de Deus, longe de Deus. Mas também a Bíblia diz que os corações se tornaram tão arrogantes e presunçosos, que muitos se tornaram até irreconciliáveis, zombadores de Deus e da palavra de Deus. Porém Deus, no seu juízo, trará a recompensa de cada um. Por isso Cristo quer governar através da igreja. Cristo comissionou a igreja. E chegará o momento em que todas as coisas estarão sujeitas aos pés de Cristo, e nada vai deter a igreja do Senhor. A igreja precisa de um reavivamento, de acordar, de dizer eis-me aqui, de se trancar no lugar da oração, para ser usado realmente por Deus. Lá em 1 Coríntios 15, 24 até o 28,
Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai. Nós estamos falando do reino, o reino estabelecido por Cristo em nós. Então vai chegar o fim, quando Jesus entregar o reino a Deus o Pai. Quando houver destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder. O fim ainda não chegou. Quando Cristo voltar, Ele vai entregar o reino ao Pai. Quando houver destruído todo domínio, poder e autoridade, ou autoridade e poder, e todo poder, pois é necessário que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois de todas as coisas se sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz todas as coisas estão sujeitas, claro que se excetua aquele que se lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Há um tempo, há algo acontecendo, há o Evangelho de Jesus se espalhando pelo mundo. E quando o Evangelho atingir e for ouvido por todas as nações, virá o fim. A Bíblia diz que nesse dia Ele vai entregar o reino ao Deus Pai Todo-Poderoso, e todos nós que fazemos parte do seu reino. Vamos entrar nas dimensões celestiais. Olha que coisa tremenda. Aí ele diz que, mas ainda não vemos todas as coisas sujeitas. Todas as coisas, os reinos, os homens, muitos homens continuam maus. Nem todas as coisas ainda estão sujeitas. Mas a igreja segue anunciando o evangelho do reino até que Jesus venha. Quando Ele voltar, então Ele vai entregar o reino ao Pai e trazer o seu juízo sobre a terra. E Ele diz que o último inimigo a ser vencido não é o diabo. O diabo já está vencido. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo já está julgado. O último inimigo a ser vencido é a morte. Ou seja, quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão e a morte então será aniquilada para todo sempre. O último inimigo é a morte, não é o diabo, não é as trevas, não é esse mundo tenebroso, tudo isso já está julgado. Tudo isso já está julgado. Quando Cristo voltar, vai entregar o seu reino ao Deus Pai. O último inimigo é a morte. Por isso que ainda nós lamentamos pela morte, os efeitos da morte, por muitas coisas ainda que se recusam a se colocar debaixo da obediência de Cristo. É por isso que a igreja precisa estabelecer o reino dele. Quando Pedro diz, quando Jesus diz a Pedro o seguinte: Pedro, falando da igreja, da confissão de Pedro, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí ele diz para Pedro assim, em relação à igreja: e tudo que te darei as chaves do reino, e tudo que ligares na terra, será ligado no céu. Tudo que desligares na terra, desligares no céu, será desligado na terra. Tudo que você ligar na terra, será ligado no céu. Te darei as chaves do reino. A igreja tem a chave do reino. Para a gente ligar, para a gente governar, para a gente dizer basta a muitas coisas, para a gente que está sentado nos lugares celestiais em Cristo, reinar com Cristo. Reinar com Cristo. Esse é o desejo, que você reine em vida e desfrute do reino de Deus aqui na terra. Olha o que diz Romanos 5,17. Vamos ler juntos? Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só,
a morte veio a reinar. E por esse, muito mais, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Ou seja, pela ofensa de um só Adão. O pecado entrou, a morte reinou por causa de um só. A morte reinou. E se a morte reinou por causa de Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. Irmãos, Cristo te chamou, te escolheu, te selecionou para que você reine com Ele em vida. Se o império da morte está reinando, muito mais nós que recebemos a abundância da graça, é para a gente reinar acima de tudo isso. Muito mais, reinar em vida. Tem gente querendo reinar, depois que eu morrer eu vou reinar com Cristo. Mas você vai para o reino. Agora é hora de reinar com Cristo. Você recebeu a abundância da graça, que é muito além do seu merecimento. A graça te alcançou, te inseriu no reino, para que você viva o reino, para que você estabeleça o reino, para que você, através da oração, venha ligar e desligar nos céus e na terra. Por isso, irmãos, haverá um momento que Cristo virá estabelecer de vez o seu governo e o seu império, e tudo vai passar a Cristo Jesus. Daniel já previa isso numa visão que ele teve, que veio reinos, 4 animais, e ele vê aqueles animais, e cada animal representa um reino. Os 2 últimos, que era o reino da Grécia, que distribuiu a cultura grega para todo o mundo, e depois o Império Romano que se espalhou e tomou forma de religião, e se espalhou também por toda a terra, como diz a Bíblia. Mas a Bíblia diz que por um pouco tempo, diz lá, que eles fizeram esse império espiritual romano, que simboliza a Babilônia, fez guerra aos santos e venceram. Por um pouco de tempo fizeram guerra aos santos e venceram, perseguiram a igreja, feriram a igreja, mataram os apóstolos. Porém, Cristo voltará em glória, porque a igreja não precisa ter medo. A igreja não precisa ter medo de Satanás, a igreja não precisa ter medo da besta, do sinal da besta. É ela que tem que ter medo da igreja. Ah, pastor, eu tenho medo do sinal da besta. Será que Satanás vai me marcar? Sabe, ele tem medo de você, cara. Se você entender o evangelho do reino, é ele que vai correr, é ele que vai fugir. Se você entender, se você viver apenas uma religiosidade sem firmeza, sem compromisso com Cristo, Satanás vai te enrolar, você vai estar embaraçado todos os seus dias. O evangelho do reino não, ele te deixa, abre sua compreensão. E você é um soldado. Lá em Daniel 7:27, né? Daniel, Velho Testamento 7:27. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. Quem é? Quem é esses? O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Olha que coisa tremenda, os reinos da terra. Daniel já profetizando, porque como eu disse, ele viu aqueles 4 animais simbolizando esses impérios, e um império que iria perdurar, porque um dos chifres cresceu, e simbolizando o governo religioso, a falsa religiosidade, a Babilônia, e fez guerra aos santos, estava vencendo. Mas Cristo Jesus, né? A Bíblia diz que o reino e o domínio e a grandeza, os reinos debaixo de todo o céu serão
ao povo dos santos do Altíssimo. Todos os reinos. É por isso que Satanás quis negociar com Jesus. Não é? Chegou para Jesus e disse: olha, todos esses reinos aqui eu te darei. Ele é o príncipe deste mundo. Porém, Cristo o repreendeu, porque o reino foi tomado com poder e legalidade. Todos os reinos vão se dobrar ao Cordeiro. Apocalipse, para a gente encerrar. 11:15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta. O sétimo anjo significa que é a sétima trombeta, significa que é a última trombeta. O final. Quando o Senhor vai aparecer nas nuvens, diz lá em 1 ou 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, que com voz de arcanjo e som de trombeta, irá anunciar a vinda do Senhor. A sétima trombeta irá tocar. E houve no céu grandes vozes. O que diziam lá no céu? O reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará quanto tempo? Pelos séculos dos séculos. Não terá fim o seu reino. Todos os reinos do mundo vão passar a ser de Cristo. Todos. E é por isso, irmãos, que a gente precisa orar cada vez mais, dizendo: Senhor, venha o teu reino. E desde já, antes do reino vir em glória, Cristo deu uma tarefa para mim e para você. É reinar em vida através de Jesus. É ter uma vida de santidade. É não se embaraçar com as coisas dessa vida. Há um Deus que te chamou. Há um Deus que te comissionou. Há um Deus que diz lá em Mateus 28, lá no finalzinho, diz assim: portanto ide. Ele manda a igreja, portanto ide. E ele deixa no finalzinho dizendo: portanto eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, até esse dia que todos os reinos vão passar a ser dele. Todos os reinos vão passar a ser do Senhor. Eu quero que, tendo dito isso, claro, de uma forma muito resumida, eu quero convidar você a olhar para o Evangelho com um outro olhar, a partir do reino, do Evangelho do reino. O Evangelho que tem que ser estabelecido, que não apenas ora para que o reino venha, mas que vive o reino aqui estabelecendo para que ele venha. Anunciando a todas as nações, tendo a sua vida de santificação e de oração. Porque o que você espera deste mundo? O príncipe deste mundo é Satanás. E a Bíblia diz, a sua Bíblia também diz, que aquele que ama o mundo se torna inimigo de quem? Se torna inimigo de Deus. Por isso, irmãos, esse crente que até o tempo todo está esperando que Deus abençoe a sua vida, vai atrás de bênção, de um culto a outro, de uma igreja a outra, atrás de bênção, não entendeu o Evangelho do reino. Não entendeu. Vai atrás disso, atrás de outras coisas, não. Ele entra num reino e ele já vive abençoado. Ele entra num reino e vive a abundância da graça. Ele entra num reino e sai daquela roupa de mendigo. E fica lá: Deus me dá, me dá, me dá. Ele já te deu tudo, você precisa viver o Evangelho do reino. Mas a gente às vezes não entende, fica pedindo esmola para Deus, de coisas que Ele já nos deu. Como o filho pródigo, que o irmão estava lá e Deus disse, o pai disse para o irmão: meu filho, o que é meu é teu. É seu também. Você apenas tem que viver, desfrutar. Por isso, irmãos, mude a sua maneira de pensar, paradigmas
que nós criamos, de uma religiosidade morta, que não responde. E eu quero desafiar você a mergulhar com todo o teu ser no reino de Deus e dizer: Senhor, venha sobre nós o teu reino. Amém? Amém. Então, vamos cantar, vamos dizer que o seu reino virá. Depois nós vamos estar orando, dando a bênção apostólica. E não tem pressa não, irmãos. Hoje tem janta aqui. Frango, arroz, farofa, algumas coisas lá, né? Só R$5, né? R$5 não dá nem para comprar um hambúrguer no podrão, não é? Então a gente vai... E tá fresquinho que ele falou, né? Fez agora. Vamos cantar, depois nós estaremos orando ao Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos? Cantar com alegria. Todos os reinos virão ser do nosso Senhor. Santo Deus, que teu reino venha com poder sobre nós. Abra nossos olhos, Senhor. Enche-nos, Senhor, com teu Espírito, Espírito de testemunho, de poder. O Espírito, Senhor, que é ousado, que crê, que nos faz, Senhor, enxergar que estamos assentados com Cristo para reinar nos lugares celestiais, Senhor, acima de principados e potestades, para estabelecer o teu reino, para repreender reinos, para, Senhor, estabelecer o teu reino de amor e de santidade, para estabelecer um reino de cura,
para darmos sequência àquilo que o Senhor começou a fazer aqui na terra, ó Deus, de anunciar o Teu nome, de repreender Satanás, de curar os enfermos, ó Deus, de estar anunciando que o Senhor voltará, ó Deus, e nós cremos que o Senhor está voltando em glória. Toda a terra mostra que o Rei está voltando, ó Pai. Por isso nós te exaltamos, Pai, em nome de Jesus. E que agora o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus fique com cada um que está reunido neste lugar e com todo o povo espalhado por toda a terra. E todos digam amém, amém. Boa semana, Deus abençoe a todos.